Galera, é o seguinte, essa matéria ela vai para um site chamado Ruído Urbano, que eu tô colaborando agora. Vai ser minha primeira matéria no site, eu vou publicar lá toda sexta-feira. A primeira vai ser sobre indígenas indecisos, esse patrimônio do underground de São Sebastião. Patrimônio das lendas urbanas da cidade. É, E aí, tipo assim, cara, eu já conheço vocês há muitos anos, já participei de muitas das histórias de vocês. Tô junto desde sempre. Só que hoje eu vou fingir que eu não conheço vocês, tá ligado? Vou perguntar como se eu fosse um completo ignorante, até porque a maior parte do tempo eu tava bêbado. Eu não lembro de porra nenhuma, sacou? Legal é que do ângulo que eu tô aqui, eu vejo tu tipo Lombardi, tá ligado? Através da fumaça. Oi! Bom, eu acho que o primeiro tópico, como eu estou fingindo que eu estou conhecendo vocês agora, é eu saber um pouco sobre a história da banda de vocês, tá ligado? E sabendo que eu sei que a banda não começou de uma vez, né? Cada um tem uma história anterior à banda. Então acho que cada um de vocês podia falar um pouquinho da sua história musical no underground até chegar quando vocês se encontraram e formaram uma banda, tá ligado? Quer que eu comece falando? Começa aí. O mais antigo, começa o mais antigo, eu acho. O mais antigo é... Na real é nós, né, velho? É, É nós. O Jackson, então, pronto. Tá, beleza. Então, quando... Antes de formar o Indigentes em si, era neutralizar a guerra no começo. Eu já tocava com SBDF já, fazia som. E eu e o Trash, o Marcos Dione, nós pilhou de fazer um som, aí chamou o Kefri também. Aí ele pilhou de fazer um trio, né, neutralizar a guerra. Com as músicas do Trash, bem punk rock, letra de rua, né, de vivência e loucura. E assim foi, neutralizar a guerra, nós ficou por um bom tempo. Já tinha tocado em alguma banda antes, já? Só no SBDF, tocado. Foi sua primeira banda foi SBDF? SBDF, Que primeira louco. banda. Mas no SBDF tu já tocou baixo, já tocou bateria, né? Sim, Tu sim. começou como? Assim? Tanto que baixo eu me aperfeiçoei no SBDF. SBDF, aperfeiçoei assim, peguei. E lá não ficava alternando, né? Porque tinha um integrante, né, que ele chegou a ser preso, aí saía. Aí o Lucas Kuplich, né, que era do SBDF, ia pro vocal, e tocava o baixo e fazia o vocal. Às vezes eu segurava o baixo também, né? O Dom segurava a bateria. Aí quando o Dom foi preso, eu fui pro baixo, ou pra bateria. E ele ficou no baixo vocal. E assim alternou. Aí veio essa ideia do Trash, querer fazer uma banda, um projeto. Neutralizar da Guerra. Som de rua, punk rock. E nós ficou por um bom tempo, nesse tempo aí. Aí nesse aí, né, nós conheceu o Daniel, em shows, né, que tinha na favelinha, Jardim Green. E assim foi. Nós conheceu o Daniel, já tinha umas músicas, né, era o Ressonância Magnética, né. Você conheceu o Daniel na Paulinha lá, na favelinha? Isso, na Paulinha. Que louco, isso foi que ano mais ou Paulinha. menos? Cara, isso foi meados de que foi? 2013, 2014. 2014, 2014. Caralho. 2014. Então, se a gente for pegar a história mesmo, o Indigentes tem 10 anos, mas se pegar as raízes tem bem mais que 10 anos. Isso, assim, tem, né? tem bem mais, bem mais. E qual foi esse momento assim, que você encontrou, até esse momento que você encontrou o Jackson, Daniel? Foi mais ou menos assim. Eu tava no quartel em 2014. Aí eu tinha uma banda com meu irmão que a gente já tocou em vários lugares, só que a gente tipo não tava tipo, feliz de estar tocando, não gostava muito das letras. Eles tocavam o quê? A gente Vocês tocava covers de Linkin zoeira. Park? Não era cover, não. A gente só tocava música própria, mas a gente tocava música de zoeira, falava palavrão e besteira. E aí queria fazer uma coisa mais
cabeça. Eu e o Então Gabriel tu já tinha queria. música desde a época. Quando é que você começou a compor? Quando é que você fez sua primeira música, Daviano? Minha primeira música, eu acho, sei lá, uns 12 anos por aí, eu comecei a querer Lá no tocar Ingá guitarra. ainda? Mas lá em Lusiane. Luziane. Tu já tinha banda ou não, só? Não, ainda não. Ainda. Assim, eu comecei a fazer Entrei na primeira banda quando eu comecei a aprender guitarra. Não sabia fazer nada. Fiz 3 aulas de guitarra. Fiz 2 aulas, fui 2 dias numa aula de guitarra que consegui com um negócio da igreja. Fui lá, fiz aula e aprendi quase nada, mas aprendi a fazer power chord. Aprendi a tocar alguma coisinha, leio tablatura. Aí colei com uns amigos e a gente montou uma banda de cover, velho. Do Blink, velho. Só a bosta. Lá no Goiás ainda, né? Pois é. Só que aí eu conhecia já o João Vitor e o Albert, que são amigos meus de lá. O João Vitor tocava baixo na igreja, guitarra, e o Albert também, mesma coisa. O João Vitor, inclusive, era filho do pastor. Só que a gente era o satanás na quebrada. A gente era os primeiros roqueiros que tinha naquela porra, velho. Todo mundo era... Ou era católico ou era crente. Ou era católico ou era crente. E não era pouquinho, não. Aí a gente começou, fez o Biohazard, foi a primeira banda. Só que aí a gente descobriu que tinha uma banda que já tinha esse nome. Aí a gente virou o Lazy Generation. Aí o Lazy Generation a gente acabou descobrindo que existe sim uma banda com nome. Aí a gente pegou e fez Ressonância Magnética. Aí pronto, Ressonância Magnética. E aí foi, aí Aí quem era o Ressonância no começo? era eu, João Vitor e o Albert. Só que o Gabriel, meu irmão, começou a O tocar Ressonância bateria. começou no Goiás ou começou aqui em São Sebas? O Ressonância lá no Goiás. Pode crer. Então e trouxeram a banda de lá pra cá, então. Sim. Porque tinha uma formação Aí, quando aqui a gente também, veio né? pra cá, no primeiro ano que a gente botou o pé aqui em São Sebastião, a gente tocou num evento que você fez. Tinha o Igor também, né? O Igor também já segurou também já. Então, o Igor já é da segunda formação. Porque, tipo assim, lá era eu, o Albert e o Kefir. A gente tava começando a aprender a tocar, eu já tinha pegado as manhas porque toquei cover, né? Aí, tipo, eles já tocavam de igreja e tal. Aí o Albert, na época, ele morava lá no Jardim Gá e era longe, a gente só podia, se quisesse andar, tipo, uns 20 km, se pá, tá ligado? Aí, tipo, meio que foi ficando um pouco inviável e o Gabriel começou a ficar um bom baterista e ele acabou, tipo, na nossa concepção, na menina do João Vitor, era ele que ia segurar a bateria. Porque ele pegou uns estilos próprios dele pra tocar que não dava pra repetir. Aí o Albert não conseguia fazer igual, tá ligado? Me fala uma coisa, tem música do Indigentes hoje que já é daquela época ainda? Dessa banda ainda? Do Ressonância Magnética tem 2 músicas do Ressonância que são O Que Eu Quiser e Dynamite. Pode crer. Dynamite foi uma música que você escreveu no colégio, não foi? Era o seu... Foi, foi na época que eu conheci que eu conheci não, que a gente tipo pensou assim, não, vamos formar uma banda, vamos fazer um negócio. Foi na época que Nós tava dava no um auge. monte de rolê lá no terminal nessa época. Matava aula pra caralho lá, em vez de estudar. Aí nós decidimos fazer uma banda e parou de estudar. Tipo isso. Se arrepende de preferir ter estudado do que... Não, nós terminamos os estudos. Terminando. Eu terminei pelo Enem, o bicho fez o Enseja, pronto. Eu só voltava Olha, na gente, escola pra punk tocar. rock, velho, Pô, não é véi, só coisa de voltando- analfabeto nunca. Tipo assim, na época lá quando o Gabriel entrou, foi num tempo onde, tipo, não tava muito bom eu estar junto com o João Vitor na banda, porque, tipo, meio que o bicho faltava ensaio pra caramba. Tinha vez que o bicho tava bêbado e não dava pra tocar, tá ligado? Muitas vezes, né? Aí, Sempre tipo, tem, né? meio que eu vi lá no Igor lá uma forma de Ele começou a se criar um desenvolver baixista. e ele foi assumindo a função, né? Não, Eu vi uma forma de criar um baixista e ele pilhou, a gente foi tocando. Aí foi bem no tempo que
eu acabei mudando lá pra São Sebastião. Toquei em eventos lá que vocês fizeram também. Mas antes, O primeiro que vocês tocaram foi o Valendo Caveiras? esse do Caveiras a gente já tinha tocado em altos lugares já antes. Pode né? crer. A gente já, com o Ressonância, a gente já tocou no Novo Gama, já tocamos no Gama, já tocamos lá no Riacho Fundo e no Recanto da Zema. Tudo coisa que minha tia arrumava. Tá ligado? Ela chegava... A gente tocou numa abertura de uma autoescola lá uma vez. Cara, e a gente ia tocar nossas músicas, tá ligado? Só que tinha um monte de velhinha lá. Aí a gente, ficando... Que as músicas tinha palavrão e tinha zoeira, tinha putaria, tá ligado? E aí meio que a gente, não, vamos tocar uns covers aqui. Aí tocava Legião Urbana, besteira. Nesse rolê a gente fez isso, que a gente ficou... Ideia. Foi ali meio que eu comecei a pensar assim, velho, eu não quero ficar tocando essas músicas assim, não, velho. Eu quero fazer uma coisa mais interessante. Parada, né? Eu sei que a galera curte, tá ligado? Mas quais eram as suas inspirações na época? Eu escutava muito punk rock nacional, assim, velho. Escutava muito, sei lá, Cólera, Detrito, DFC... E achava os caras muito foda, velho. Ideia mesmo. Na época era muito doido, velho. Distrito Federal mesmo eu achava foda pra caralho. Muito punk rock nacional, então muito punk rock brasiliense. De também, Brasília, né? velho, né? Sem querer querendo. Tem punk rock pra caralho aqui. Tem. Mas a gente curtia várias paradas, né? E tipo, meio que... Na época tinha muita besteira, né? Que se falava, a gente reproduzia o que a gente vivia, né? É que aí, tipo, eu acabei indo pro quartel e, tipo, tive que deixar a banda um pouco de lado. E, tipo, teve evento que eu cheguei pra tocar, mas aí tinha acabado da banda tocar sem eu estar lá tocando. Aí, Você sempre teve nessa posição de vocalista, guitarrista e compositor? Não, no começo do Ressonância era o João Vitor que cantava. Uhum. Aí a gente ainda chamou uma menina, era... A Alexandra foi ser vocalista, só que a gente só tocou uma vez na escola com ela e não foi bom, não deu certo. Aí, da outra formação, já com o Gabriel e com o Igor. Não, antes do Igor entrar ainda teve o... Cara, como é que é o nome dele? Esqueci. Ainda teve o outro, o Renilson, velho. Renilson ainda tocou baixo pra gente. E o Renilson, ele é sinistro. Hoje ele tá na igreja, virou pastor de igreja. A gente atribulou a cabeça do cara demais. Que a gente traumatizou o cara. O bicho agora tá na igreja. O bicho toca guitarra pra caralho. O bicho é monstro, ideia mesmo, pô. Mas a gente perdeu pra igreja. Acontece. Aí, quando tava o Renilson ainda, teve a Yumi, velho, uma amiga nossa lá da Ceilândia. Cantou por um tempo. Mas, tipo, depois da Yumi, meio que... Eu tava escrevendo as músicas e tava fazendo os negócios. A gente era a banda da escola lá na Ceilândia, né? A gente tocava... A gente tem um estúdio lá bateria e guitarra e tudo, tá ligado? Pra ensaiar na escola? Dentro da escola, lá na Ceilândia, lá no 104 lá, que na época do Bolsonaro botaram polícia lá dentro. Uhum. Essa mesma escola aí. Só que, tipo, na época lá, a Yumi, ela tava, tipo, tipo, eu estudava de manhã, aí ela passou pra de tarde, ficou meio ruim da gente se encontrar, tá ligado? E eu que escrevia as músicas, eu comecei Começou a cantar. a cantar. Mas como é que foi isso, assim, tipo, tu começou a cantar porque já não tem ninguém melhor, então vai eu mesmo, assim, ou tu Não, já... foi meio que, tipo assim, no começo lá, quando ainda tinha o João Vitor, eu escrevi algumas músicas, ele cantava, só que aí o bicho ficava insistindo pra mim cantar Não, também. é só porque eu pergunto assim, velho, porque tu é um puta vocalista, tu é um puta frontman, tá ligado? Então, tipo assim, eu fico, como é que você desenvolveu isso? Você já sabia, assim, mando ver, vou lá, foda-se. Meio que Ou já tu tinha ficou meio noção, tímido tá no ligado? começo? Não, eu acho que foi mais insistência do Gabriel e do Igor e do Renilson pra mim cantar, porque não tinha outra pessoa pra cantar. Uhum. E toda vez quem sobrava era eu. Osmose, né? Osmose. Muitas vezes foi sobrando, né? Tipo,
Tipo, Mas é massa a gente assim, né, ia porque você tem ensaiar, um estilo- o você João tem um Vitor não estilo ia pro muito ensaio, próprio, tá aí eu ligado? tinha que cantar. Aí foi o Igor entrando, o Igor não conhecia as músicas, eu tinha que cantar. Tá ligado? Aí então eu já cantava junto, a gente só buscava sempre um vocalista, até que uma hora a E gente não pensou, dava ah, certo, foda-se, né? vai, eu vou cantar. Mas é que eu acho louco, Daniel, porque você, tipo, você tem um estilo muito próprio, tá ligado? Tipo, Boto fé. você já tinha isso desde o começo, assim, ou tu foi desenvolvendo com o Eu tempo? acho que eu já tinha já. Já véi. tava lá, né? Eu acho que de alguma forma eu já cantava. Véi, eu tentava, tipo, trazer emoção pra música. Eu sempre quis isso, porque o que me fez querer música e fazer essas paradas foi real mesmo, velho. Uma música do Led Zeppelin, véi. Ideia. Qual? É. When the Living Trees, velho. Boto fé. Ela Brabo demais. E eu, pivetinho, escutava aquilo ali, eu falava, ah, tá, pô, eu quero fazer isso aí. Porque você sente, velho, ali tem um... Porra, velho. Os bichos, eles sabiam fazer música. Eu queria um dia conseguir tocar assim, tá ligado? Mano, não Pode é que consigo nós é fazer no punk procrastinador. rock. Se nós estudássemos. Tá, eu continuando assim, a gente tava, tem muitas coisas pra gente explorar. Assim, Do bora continuar no- Ressonância, no final de 2014 ali, eu dei um tempo do Ressonância, mas aí depois a gente ia voltar. Mas aí eu dei um tempo do final do Ressonância e aí fui tirar a carteira de motorista e fui terminar a escola, né? Porque não tinha terminado ainda. Faltava o terceiro ano. Aí, Depois já tinha saído do exército já. sim, aí foi 2015, a gente foi pra Mas então tu escola. já conhecia o Kefri, vocês chegaram a... Eu conheci se o conhecer Kefri no quando eu exército, cheguei né? aqui em São Sebastião, lá pra 2013. Eu E o conheci Kef tocava já, né? Sim, Sim, tocava já. E já tinha o Neutraliza a Guerra. A gente tocou com o Neutraliza a Guerra lá na favelinha. Sim. Nessa época eu tocava no Pebas Clube, quando chegou aqui. Então, você tocava no Pebas Clube. Quando a gente chegou aqui, o Gabriel entrou pro Pebas Clube. Mas aí qual foi a sua primeira banda? Me fala um pouco como é que começou a sua trajetória no punk rock, Kefri. Minha trajetória começou lá em 2006, tá ligado? Quando eu conheci o Jardel lá no Colégio do Bosque. Aí a gente estudava na mesma sala. Tipo, ensino fundamental, ensino É, e o fundamental, Jardel era né? b-boy, tá ligado? Ele mandava pra caralho, bicho, era bom. Aí, tipo, passou um tempo, nós brisou de querer montar um grupo de rap, eu e o Jardel. E aí nós conhecemos até uma galera influente e tal, mas aí do nada nós tava mexendo lá na net, aí a prima dele, a Aninha, conheceu uma banda chamada Rammstein, tá ligado? A Ana? Aí, Caralho. eles foi e mostraram Não, um então clipe. foi a Aninha que introduziu isso pra vocês? Foi, ela foi Caralho, a primeira, velho. mais ou menos, em São Sebastião Aham. que começou a escutar Rammstein. Caralho. Aí nós foi ver um vídeo lá muito doido, tá ligado? Mó procrastinação, mó desgraceira, mó... Aí, tipo, nós pilhou de querer montar uma banda de rock, só que a gente não sabia tocar e não tinha Tu instrumento. e o Jardel? É. Aham. Aí nós chamou o Glad também, o Christian, Devanes. e aí O nós Proton. começou a... O Proton veio Proton, depois, o Proton né? era o baterista. Pronto, é da mesma época, assim, É, né? tinha a Proton Fran, das tá antigas, ligado? A velho, Fran caralho. tocou com a gente um tempão ainda. Nós ficou só ensaiando eternamente. Aí, tipo... Rolou esse bagulho aí, né, dessa época. Nós fez uns Sua primeira uns banda, então, foi o eventos. Devones. Foi o Devonte, minha Legal. primeira banda. Aí tu ensaiava lá até nessa época, tinha uma banda com... Desde. Era o Zakuro, né, Uhum. o Proton. Aí passou esse rolê. Teve... Aí eu conheci o Kaique, tá ligado? Aí, tipo, tinha rolado uma treta lá no Pebas e ele estava sem guitarrista solo, tá ligado? E ele me chamou pra ser guitarrista. Aí, nesse meio tempo, foi passando o tempo, eu virei baixista do Pebas Clube. E aí o Jean, que tava ensaiando direto guitarra, subiu pra guitarra solo. Só que aí, nessa época, eu dava um rolê muito frenético, tá ligado? E aí os bichos ensaiavam todo fim de semana, certinho, bonitinho. E às vezes eu tava lá na casa do caralho e bem na hora do ensaio, tá ligado? Cara, antigamente era muita loucura, né? Era velho? Tipo, hoje em loucura dia, cabulosa, hoje em dia nós era tava muito bem mais de frenético. boa. Antigamente era, cara, era muita doideira. Era cara. muita doideira nessa época. Aí rolou que os bichos decidiram me tirar com razão da banda, né? Aí, tipo,
entrou a Esliane lá no Pebas, né? Aí passou um tempo, o Gabu ainda saiu na época que eu tava. Ele era o baterista do Pebas. E aí foi quando eu tinha conhecido o Daniel, o Gabriel. O Gabriel entrou pro Pebas pra segurar a bateria. E aí foi quando eu saí. Essas coisas se conheceram naquela cena ali da favelinha. Foi, ali no O skate rolê do park. terminal era de paralelo. rolê. Terminar, conheceu- skate park, Nós se favelinha. conhecemos no skate park, era onde rolava o rolê naquela época. Vocês lembram do dia que vocês se conheceram, velho? Acho que eu lembro sim. Mais ou menos. Foi no skate park. Foi, acho que foi. Eu tava até com um baixo lá, não tava? Velho, Acho que eu primeiro tava- Porque rolê ela que eu tinha, dei tinha aqui- muito rolê também, tá ligado? No primeiro rolê que eu dei Muita aqui, gente colava lá, né? tipo assim, a gente tinha acabado de chegar aqui em São Sebastião, a mudança ainda nem tinha chegado aqui, tá ligado? A mudança ainda tava vindo. A gente tava na casa lá vazia. E aí, tipo, a gente tinha uns skatezinhos e falou que tinha um skate park em São Sebastião. Aí eu, o Igor e o Gabriel resolvemos, vamos andar por aqui. Compramos Não conhecia ninguém ainda. Conheci ninguém. Ninguém. Primeira pessoa que a gente conheceu aqui, real, que foi o Jean. Foi a primeira pessoa que eu conheci que foi o Jean. Aí o Ele Jean... ficava lá de rolê direto, né? ele tava sentado lá no skate park, aí o bicho falou assim, não, peraí, que vocês têm banda, né, não sei o quê, a gente tá precisando de um baterista. E o Gabriel, eu sou baterista e não sei o quê. Aí, não, daqui a pouco os bichos estão chegando aqui. Aí demorou um tempinho, chegou o Kaique, chegou o Kef, chegou um monte de gente. Foi, nesse dia colou uma galera lá. Quer dizer, primeiro rolê que vocês Cara, deram, conheceram a galera, já foram formando banda já. Sim, não, no primeiro rolê que a gente deu aqui, no primeiro primeiro rolê já dia que a saiu gente a chegou em São formação. Sebastião, o Gabriel entrou pro Era Pebas Clube, entrosado, velho. Aí o Gabriel entrou pro Pebas Clube no primeiro dia, velho. No primeiro rolê, velho, que a gente deu aqui, velho. Aí, tipo, desse negócio do Pebas Clube, a gente conseguiu um rolê pra tocar com o Ressonância no barzinho lá. E vocês ainda tocaram lá com o Foi. Devones. Tocou o Qual barzinho? Devones lá no pub ou Caveiras. no Caveiras, né? É. Caveira. Tu tocou lá também nesse dia. Era quem ele tava fazendo, quem tava fazendo o rolê. Que louco, velho. E aí, pô, Kéfera, assim, tipo, acho engraçado que você falou um rolê assim, que vocês começaram, vocês não tinham instrumento, não tinha nada. Mas eu lembro desde quando eu te conheço, assim, velho, tu sempre foi o cara dos equipamentos, tu sempre teve guitarra, sempre teve baixo. Sabe qual é? Os ensaios sempre eram na sua casa, tu tinha as paradas de som, tá ligado? Tu sempre con- teve nesse corre, assim, né, de ter Sim, as sempre. paradas. É porque o Faça Você Mesmo sempre foi um bagulho que me pegou no começo, tá ligado? Mas, tipo, a história de eu ter as paradas, sabe qual foi? Eu comecei a dar um rolê frenético no movimento anarcopunk, tá ligado? Pode crer. E aí eu decidi que quando chegou meus 18 anos que eu queria servir o exército pra saber como é, pra poder falar mal de um bagulho que eu sei, tá ligado? Não Foi de um com essa bagulho que eu não intenção, tu sei. entrou no exército com essa intenção sim, eu mesmo. entrei Sentir na intencional. pele, Tu já tinha contato, Eu assim, queria com a ideia anarquista e tal? Sim, eu já tinha contato. Eu queria saber como o sistema é falho por mim mesmo, tá ligado? Só... E ele é falho mesmo. Aí, tipo, nesse rolê aí, tá ligado? Rolou uma burocracia cabulosa que sempre rola todo ano com o rolê da passagem, tá ligado? E aí eu fiquei tirando do meu bolso um tempo a passagem e pagando. E aí quando saiu a passagem no exército, saiu uma grana junto, o meu salário. Aí eu saí do exército já, tá ligado? Passei numa loja lá daquela do Conic, comprei uma bateria e já trouxe ela na mão dentro do baú, tá ligado? A caixona Então, tu gigante. trouxe a bateria toda. A bateria inteira, Sério? sofri Sozinho? cabuloso, sozinho. Tanto que essa bateria... Ela hoje. durou, Ela assim, dura ó, até hoje. Até hoje, assim, Tem ó. peça dela E ela aí. foi, tipo, um dos instrumentos, assim, ó, mais forte pra gente fazer a nossa banda pra chegar no Indigentes de hoje, tá ligado? Tipo, na época do Reis da Guerra. Ele, assim, ó, o prato todo rachado, pá, assim, já velho, assim. E foi, assim, ajudou a gente pra caramba, assim, ó, pra ensaiar, assim, pra gente ter uma incorporação das nossas músicas. Você assim, já ó. sabia tocar? Chegar. Isso aí? Já sabia tocar? Sim, pô, não, eu sabia tocar um pouquinho, né? Porque, assim, eu, sinceramente, aprendi na igreja, né? Tipo, Bota a fé. base. Que a igreja? base, Que igreja? a base. Jackson? Era Bota uma igreja pra da 102. Igreja 102. o quê? Tipo- Sebastião. Cristã. Pentecostal. Igreja cristã. Não sei, é pentecostal, essa porra aí, alguma coisa, não sei. Era da minha tia, né? Eu era moleque ainda. Aí a minha Mas tia. tu já tinha assim, levava. como é que foi assim? Tipo, foi a igreja que te incentivou ou tu já tinha vontade de tocar já?
Não, eu já tinha vontade de tocar já. Tinha vontade de tocar. Sempre teve Sim, essa parada. eu sempre tive uma vocação pra tocar, assim, né? Porque mesmo que eu ia pra igreja, Sabe que tu é eu o mais já músico curtia o da rock. banda, né? Tu tem consciência disso, né? Não, velho? sim. Ele- Tipo, eu já ele aprendeu na igreja. curtia Showman. som, né? Já curtia o rock. Então eu sempre quis aprender um instrumento. E a primeira oportunidade que eu tive de aprender, assim, o mais perto de mim, instrumento mais perto de mim, foi bateria. E foi que eu peguei assim, ó, aos pouquinhos. Se fudeu. É. Hoje ele toca em 14 bandas. Bota fé. Mas ali foi Aí começou a tocar essencial. na igreja, e começou a conhecer a galera e foi entrando nas Isso, bandas aham, também, né? Assim, ó, e papo da igreja, eu fiquei, foi o quê? Foi um ano só, assim, ó, um ano. Começou bastante pra tu Bastante, assim, ó, aprender bastante. o básico. O básico. Entendeu? O Mas é resto, muito o louco, resto foi Jackson, normal. porque, velho, tu toca bateria pra um caralho, assim, não só bateria, você é um músico, assim, nato, tá ligado? Porra, Não, e Como é que foi esse Aprende desenvolvimento? Porque pra você, tu ver, tipo assim... e assim, tipo, que eu acho, uma coisa que eu acho engraçada é que você toca pra caralho. Se tu falar assim, toca um ré menor, tu não sabe o que caralho é um ré menor. Tu não tem teoria exatamente, nenhuma, exatamente. mas você tem o feeling da parada, assim. Como é que foi o seu desenvolvimento, assim, musical, tá ligado? Então, nisso aí, tipo, eu sempre fui uma pessoa de observar e pegar, entendeu? Observar assim, ó, ele faz assim, pô, então se eu repetir aqui a mesma coisa, faz a mesma coisa, aí eu saio, né? Já, tipo, na teoria, né, eu já não manjo tanto, assim. Hoje em dia eu tô pegando já mais, né? Eu sei mais, tipo, antigamente era mais na prática, assim, ó, pô, eu vou imitar aqui, ó, pai, tá fazendo assim, eu vou imitar ele. Vou fazer, tanto violão, quanto guitarra, quanto baixo, bateria. Sempre fui. Eu nunca tive bateria, sempre pedir Pois é. bateria dos outros. Aham. E assim vai, foi assim. Mas também tu nunca, vontade. desde que você começou a tocar, você nunca parou também, né? Não, Sempre nunca teve parei. envolvido Nunca alguma parei. coisa. Nunca Eu parei. lembro quando sempre ouvi. o Jackson começou no Neutralizar a Guerra, tá ligado? O bicho não manjava muito não, ainda tava cruzão, rapidão, o bicho ficou um monstro, Vocês já cabuloso. estavam melhores que ele. Sim, nós já já Então, tinha tá instrumento, sim, né, tipo- velho? O bicho não tinha como ensaiar, não tinha uma bateria em casa, tá ligado? É foda. Aí, tipo, lá pra 2015 mesmo, eu e o Kefri foi no... Falou assim, não, vamos fazer uma banda e aí não sei o quê. Aí chamou o Jax e o Trash. E, tipo assim, meio que... Era uma banda... o conceito já ia ser mesmo uma banda nova, né? Mas, tipo assim, meio que era o Neutraliza a Guerra e eu Com ia entrar. ressonância. Conheceu não. E tipo isso. Só Meio que a gente tinha ficou... a Rebeca antes, né? Aí saiu ela e entrou o A Daniel. Rebeca era da banda? É. Uhum. Caralho. Aí, Coisa que quase ninguém sabe, né? Coisa Não, que quase- eu tô quase sabendo ninguém- disso agora, eu nunca soube Foi- disso. Tá ligado? Mas aí, tipo... Não tinha nome a banda e, tipo, a gente ficou como fosse um ano inteiro, né? Sem nome. Aí no... Então, tipo, beleza, mas então a formação originalíssima é Daniel, Kéfer e Jackson, desde sempre. E o Trash. E o Trash. Trash. Uhum. Aí... O Trash, então, ele tocava o quê? Guitarra e cantava. Guitarra. Sim, cantava. E cantava também. E tu fazia o quê? Tocava guitarra, E cantava. E cantava. baixo, bateria. Era, tipo assim, ia ser as músicas do Neutralize a Guerra, mas eu ia trazer uma porrada de música, tá ligado? Nossa. E, tipo assim, na época eu acho que tinha mais composição do que eu tenho agora pra poder oferecer, né? Com certeza. Já que eu perdeu, assim, Evoluiu tipo, muito. Mas Não, perdeu não é muita que música. perdeu. Tem música que era do Ressonância Magnética, que não tá no Indigentes, tá ligado? Tem música que caiu no esquecimento. É, tem música que a gente esqueceu realmente. Mas tem música que tá... Tem altas mesmo do Ressonância que a gente Nessa nunca mais primeira tocou. formação, então, tinha o quê? Músicas de quem? Do Trash e minha. E sua? É, tinha acho que umas 5 músicas do Trash. E Vem, nossa, o cara. resto era minha. A gente fazia uma playlist com 20 músicas, velho. E a gente botava ainda cover. O Sim, nosso mano. primeiro show já foi um show grandão. pô. É. Tu falou do bagulho dos instrumentos lá, de ter os equipamentos. Mas o primeiro show do Indigentes, mano, a gente tava tocando com som de carro e os fios tava O pegando negócio fogo pegando enquanto a fogo. gente tava Sim, tocando. exatamente. tá ligado? Cara, é muito Vocês bom. viram? Uma fonte de Não, computador, a gente viu, viu, não, a gente tava sentiu, apagando o tava tocando lá. nós negócio. tava mexendo no arrumando. som, arrumando enquanto toca, tá ligado?
E não parava, não. E foi doido Vocês, ainda. vocês que doido, organizaram o show? A gente que organizou. Foi Sim, a gente fez Tipo o corre assim, todinho, a pô, gente sim. começou assim, desse Foi jeito. onde? Na casa do Kevin. Não, Não, foi no pub Capital. No pub. Ó, se liga, a gente ficou ensaiando lá na minha casa. Primeiro, show número 0 de vocês, foi esse? Foi. Tipo assim, porque o Neutralize, tipo, nunca tocou comigo lá, tipo, a gente tava só num processo de ensaio, né? A gente ficou... De entrar, né? Tipo, juntar os dois, É. entendeu? E tipo, ainda tava naquela história de talvez... E você sabe como é que é o KF também, né? Enrolado. Não, E a gente o único é da banda também. que é enrolado é o Mas Kevin. todo Vocês mundo aqui é são enrolado. exemplares, Mas assim. tipo assim, tem a morosidade do negócio. Só que a gente, tipo, sabia quando a gente se juntou. Na época lá que a gente fez um rolê lá no terminal, tu tava nesse rolê. Não, se nós levávamos os violão pra lá, ficava tocando. Então, aí, nesse rolê, chegou lá o Tré. Eu acho que, não sei nem se foi nesse rolê mesmo que eu acho que eu conheci o Jackson. Eu, tipo, já tinha visto ele, mas nunca tinha conversado com ele, tá ligado? Mas, tipo, foi nesse rolê que a gente já falou assim, não, então a gente vai fazer uma banda. E aí marcou já de ensaiar. É. Tanto que, tipo, assim, Foi dia 16 de abril. quando tá tinha ligado? o Ressonância, a primeira pessoa que eu É por conheci causa foi um amigo rolê do que a gente Daniel, tava entendeu? montando, tá Aham. ligado? Pra Que fazer morava uma com música, ele, que eu entendeu? conheci. O Jorge? Já ia ser. O Jorge, o isso, o Jorge. É, não ia ser o já, Chute, já afinado já. Hoje Eu a conheci gente ele vai primeiro juntar do que o aqui, Daniel. formou- Mas eu vi o Daniel formou uma tocando, nova conhecendo formação assim. esse A dia. primeira pessoa que eu conheci Pronto, foi esse dia. o Jorge. No outro ano, A gente foi se conhecer já tipo, depois, a gente depois de um rolê, fez assim. o rolê que se chamava a formatura. Tipo, a gente tava se formando, aí fez o rolê chamado a formatura. Por isso vocês fizeram um aniversário chamado a formatura também. Por isso o É, a aniversário agora foi o formação. PHD. É o PHD. A formatura foi massa, velho. Tá, pô, foi. Foi massa, doideira, né? velho. Foi doido. Com uma rapaz, A assim, formatura, o SBDF tocou The End. Vai, não lembro, teve altas bandas lá. Teve. Pebas Clube, Teve Cabas Clube. Tipo, Ressonância. Dente, pô, Dente é. Né? Ressonância Na época Magnética de São tocou. Sebastião tinha umas 15 bandas, né, velho? É, Da época pô, de velho. ouro, E assim, eu era acho, tipo. velho. Ninguém era mapilhado, né? E era tipo briga, assim, pra poder entrar no line-up No lá, line-up, pra aham. você poder entrar, era foda, que tinha. Ah, tem É, água não sanitária, cabia todo mundo. a 100 com osso, é. Ixi, trocentas bandas, né? Não vou lembrar agora, não. Tinha todas essas bandas, velho. E aí, como é que foi essa transição, assim, pra vocês consolidarem numa formação? Que vocês já estão nessa... Fixaram numa formação e vocês estão há muito tempo, né, velho? Tipo, Sim. beleza, vocês começaram ali, fundiram as bandas, aí tinha o Trash, passou a Rebeca e tal. O Quando Trash é que... saiu. Tipo, Não é assim, ficou tipo- um show. Acho que foi. Foi bem rápido, né? Pra, Aí ficou, dois assim, rolês ele fez. Não, acho que foi mais. que ele tocou Porque com a gente. teve um show também na Kabum, que ele tava já também já. Foi mais tempo. Ah, então foi. É. Que ficou um tempo. Então aqui na formatura, que foi que a gente. Foi a formatura que a gente fez, né? O nosso nome lá. Então, na Deixou- formatura foi que decidiu. Nós deixou o público escolher, entendeu? Tipo, Na pô, real, a gente escolhe deixou, o nome da banda agora, na formação aqui, pá. a gente deixou a enquete no Facebook. Aí teve 2 nomes lá, Indigentes, Indecisos E vermes no cu. e Vermes no Cu. Aí, ó, quase que o indigente se chamou vermes no cu. Por um voto. Caralho, mano, nossa. O Vermes do Cu ficou em terceiro. Ficou tipo em segundo. terceiro. Ficava bem Foi puxado, décimo. Não, na verdade, cabuloso. os dois deram empate, né? É. Mas Indigente quem indeciso. sugeriu o nome? O Indigente e o Mas na Indeciso? real, não, coitado. na A real, galera do público lá, alguém público- na botou real, esse na nome. real, Quem sugeriu? na real, era só indigentes ou então indecisos. Então, ela é tipo juntou, isso, assim, pô, sim. não. A gente né, juntou porque ficou os dois, Na enquete, né, os dois. na enquete deu assim, Deu igual. 11 votos, olha só pra tu ver, deu decidiu. 11 Não, mas votos. quem colocou esse nome de gente lá na enquete? Foram vocês ou foi, Foi alguém? o público. O A gente público. deixou lá. Alguém do Foi público o botou público, Indigente, né? alguém botou Indeciso. A gente montou a enquete, fez lá, assim, pra qualquer um colocar nome. Acho que teve 300 nomes lá, porque teve gente que botou vários nomes, tá ligado? Dando alta sugestão. Tinha 300 comentários. Vocês não deram nenhuma sugestão, só deixaram o público botar Sim, lá. exatamente. Eu não lembro de ter dado nenhuma, não. acho também que dei não, também dei não. Não falei nada, não. Bem, eu quero O reivindicar minha Trash deu, participação o Trash- nessa história, A tá? terceira... Que eu lembro muito bem da enquete, eu lembro que quando deu empate os dois nomes, o Daniel chegou pra trocar ideia comigo e falou assim, pô,
deu um empate, eu falei... Aí, falei, qual os nomes? Indigentes Indecisos. Falei, então bota Indigentes Indecisos. Foi, tipo Aí, isso. pronto, não? aí, Foi ou não aí. foi? Mesmo, velho. Pra botar os dois... Neguinho doidão, aí, velho. Mas Agora os eu nomes- boto Indigentes Indecisos. Mas o nome Indigentes, o nome Indecisos, velho, quem botou lá foi o Itago. Vermes no cu, quem botou foi o Trash. Caramba. Não, Véi, não, desculpa, tinha foi outros nomes, o... Falando do bicho, velho. Eu tenho morreu já aquela porra, velho. O... Que tinha uns largadores, uns grandão, esqueci. Kamikaze? Não. Kamikaze, pô. Kamikaze que botou? Ah, Foi é, ele que botou, foi ele que Kamikaze. botou, pô. Foi ele que botou ele no cu, pô. Caralho. Foi ele que tinha botado. Caralho, quase foi Vermes no cu, velho. Quase, por um Quase, voto, velho. pô. Por um não, velho. Ficou 10 o vermes no cu, não foi não? Não, tava com 9, velho. Era Neguinho nove, na era pilha nove. cabuloso. Mas aí quando fecharam o nome assim, vocês já estavam nessa formação clássica já? Já era Já. Era eu, o Kef, o Jackson e o Trash. E o trash já. Só que aí, tipo... Aí formou, gente indecisos. Aí já pegou Eu acho já. que a gente ficou um ano ou dois, assim, tocando com o Trash, mas aí Caraca, o bicho saiu. velho, E bota aí, tipo, meio que... Quando ele saiu, entrou outras pessoas, mas nunca chegou a tocar. É, No nunca ao dava vivo. bom ali um side. Até chegar... É, agora com o Felipe já Tá, foi. aí já desvirginou a gente de tocar com um guitarrista de novo, né? Ao vivo. É, e sempre ficava o buraco que as músicas foi tudo feita pra duas guitarras, tá ligado? Pois é. Pois é, e aí, beleza, aí entra o Felipe. Felipe, fala um pouco sobre sua trajetória musical, até. Porque eu acho muito engraçado assim, velho. Tu é metaleiro, mano. Que diabo você tá tocando uma banda de punk rock, velho? Ah, é essas andanças da vida aí, né? Eu nunca tinha tocado punk rock antes, né? Mas já tinha tocado thrash e crossover, que em essência ali tá bem próximo. Aí eu lembro que eu conheci uma galera no ensino médio e a gente tocava, né? Eu comecei a tocar na igreja também. Caraca, bota fé. Aí... E guitarra já? guitarra e violão, né? Aí aprendi bem o beabá ali, o arroz com feijão. E só o suficiente pra tocar, sei lá, as músicas do Legião Urbana, do Capital Inicial, esses negócios assim. Clássico, né? É. Aí eu Engraçado que é a já... igreja que forma os tocadores de satanás. É um desses. E Pode tipo... Não sei, acredito que eu ia pra igreja também quando eu era, assim, com os meus 10 para 12 anos, era mais por causa dos instrumentos mesmo, só pra ficar lá. Aí depois eu comecei a curtir metal, né? Aí eu já conheci os Slipknot, essas paradas assim que rolava na época, Linkin Park, mas que mudou assim pra mim mesmo foi quando eu conheci Venom, né? Que aí Venom, que é bom uma pra caralho, banda né? assim, pesada, rápida, blasfema, suja. Aquilo ali me pegou muito. Aí foi onde eu comecei a levar o metal mais a sério, assim, na vida. Tipo, e já nessa época eu tinha o desejo de ter uma banda, né? Aí eu peguei e mandei uma carta pra uma rádio pedindo uma guitarra. Massa, velho. Cara, bota fé. E os caras me deram a guitarra. Poxa, aí, cara. Pô, Caralho, bom pra caralho, Isso, velho. bom, velho. Tá doido. Cara, guitarra. Era uma Condor Rock RX-20. Oi, Caralho, velho. Que doido, velho. Que doido, velho. Até ver uma guitarra boa, velho. uma guitarra que boa, doido, uma velho. guitarra top. Aí, nessa época eu já tava curtindo os metal. A primeira música que eu aprendi assim foi Paranoide, né? Aí foi bem na época que eu fui pro ensino médio. Aí eu conheci outro cara que tocava também, o Steiner. Aí a gente montou uma banda de death metal. Que... São parênteses, assim, tu era de qual cidade, assim? De qual cidade você Samambaia. morou? Sempre foi do Samamba. É, da Samambaia. Uhum. Aí eu comecei a ter contato assim com a cultura underground do local, com Death Slam, por exemplo. Uhum. Violator, essas bandas estavam ali no Bar da Toinha. Na época que Boa, o bom Bar pra da caralho. Toinha era... Só tinha lá na 206, né? Lá na Samambaia, atrás do subsolo, né? BRB. Tem um É. subsolo, né? E aí rolava muito show lá e eu estudava lá perto e frequentava lá, né? Aí comecei a ter conhecimento assim e travei conhecimento com esses brothers no ensino médio e a gente montou essa banda que tem até uma música gravada, né? Que é o Draculha. Que é um... Draculha é é a como se banda. fosse um Doom Death. Death Doom, assim. Doido. Aí depois eu mudei pra Ceilândia, troquei num projeto de crossover chamado Sangue Verde. A gente fez uns 2 shows.
E aí depois de uns 2 anos eu peguei o batera da Sangue Verde e juntei com esses caras dessa primeira banda que eu tinha tocado e montei, né, a primeira encarnação da Heavy Raptor, né, que eu só cantava. Os riffs eram meus, né, mas eu não conseguia tocar e cantar. Aí os moleques tocavam e eu cantava. E aí foram várias formações, né. De lá pra cá, eu tentei tocar em outra banda lá em Formosa, mas não deu certo por uma questão de pandemia e de distância, né. Foi na época da pandemia, assim, não rolou. Aí depois a experiência que eu tive, primeira experiência tocando punk mesmo, foi com a Indigentes agora. E tá sendo da hora. Isso, mas isso aconteceu Exclusivo. quando você se mudou pra São Sebas, né? Quero saber as versões. Como é que vocês conheceram o Felipe? Como é que o Felipe conheceu vocês? O Felipe sempre spawnava em todo lugar, velho, que eu via ele. Aí teve um dia que nós tava lá no bar lá perto da igreja ali, no São Sebas. E aí o Felipe passou. E aí nós chamamos ele pra tomar uma com nós, ó. Aí nós tava trocando ideia. Quem é esse metaleiro aí? É. Tem cara de Ramones. Aí, Pô, assim, na real, velho, tipo, eu lembro muito bem que foi até no domingo no parque que teve, aqui no Residencial do Bosque. Tipo, o Felipe chegou assim, pai, tinha acabado de colar aqui, né? Falou que se mudou pra cá, pá. Assim, ele não me conhecia, né? Ele não me conhecia, mas eu vi ele já, por causa do Heavy Raptor, tá ligado? Que eu já vi ele tocando já em outros lugares já. Conheci a banda, Sim, já. na cidade, pá. Ele falou, pô, querendo fazer um correzinho. Eu falei, pô, aqui assim, tal, pá. Então, desde então, o bicho começou a colar, assim, tá ligado? No movimento com nós aqui, São Sebastião. na época eu já conhecia o Foi Felipe pegando. há muito tempo, só que ele colava nos rolês, mas não trocava muita Não de ideia. trocar tá ideia, ligado? né? Já colou nos shows já. Acho que ele no plano é meio que a meca da galera, né? Aqueles eventos Pô, É. sim. aqui da cidade. Qual distante, quem mora no DF o plano quer ou não, é o lugar onde todo mundo se encontra e tal, né? Sim, com certeza. Até questão de ônibus, assim, né, velho? O ônibus vai pro plano, né? Ele não vai pro. Não tem como você pegar um ônibus direto pra Samamba, né? Mas Esse assim, transporte maravilhoso. que essa que a gente dos tem. indigentes, assim, o que deu na cabeça de vocês de chamar o Felipe pra banda, assim, bora chamar esse bicho pra Precisava de um guitarrista, tá? Eu já precisava faz um Necessidade, pô, tempão. O cara chegou e é gente boa e não... Vai, porque a gente já teve outros guitarristas mesmo que nunca tocou com a gente. O bicho pegou e Tipo, tocou. não foi de pilhar, pô, tá ligado? Tipo, É. pô, só por tocar, tá ligado? Porque a gente tem um negócio, tá ligado? A gente tá há um tempão já nas caminhadas, porque a gente realmente quer fazer um corte, entendeu? A gente toca porque Vai porque gosta, gosta, porque ama. quer fazer isso, tá ligado? Quer também mandar uma mensagem, entendeu? Então tem muita gente que quer entrar só por status, sei lá, por bagunça, entendeu? Tem muito. O punk rock é isso, entendeu? É a mistura de bagunça com dialeto, entendeu? E também porque o metal também agrega no punk rock. Não, com certeza, pô. O metal, assim, o metal é essencial, né? O metal e Pô. o punk, eles são duas faces da mesma moeda, né? São duas interpretações diferentes, assim. Só que essas interpretações, elas são obrigadas a conviver no mesmo espaço, né? Então, a gente tem contato com o punk e o punk tem contato com o metal desde sempre, assim. E as pessoas transitam esses dois estilos, né? Transitam. E eu sempre tive contato com Cólera, Sex Pistols, Bad Religion, essas bandas. Aí. Curto algumas delas, Ratos de Porão e tal. Agora tá no punk, vai ouvir um Aviões do Forró, Férias do Baile. Pô. No punk você vai ouvir. E força, tá ligado? A gente tudo bem, tá ligado? Não dá nada não, pô. E é bem legal, assim, porque na minha banda eu tocava e cantava, né? E agora eu só toco, então tem uma certa... Assim, dá pra se divertir mais, sabe? Não é tão uma responsabilidade, assim. Sim. As músicas são legais de tocar. Se tu quiser também cantar em algumas coisas lá, tá bom. Não acho ruim, não. Eu fico no back. E no back. Fico no back. Literalmente, né? Mas aí da sua parte, Felipe, assim, o que te seduziu, assim, a tocar com os indigentes? É porque eu fui em alguns shows deles e eu curti as músicas. E assim, principalmente isso, né? Eu achei divertido. Tipo, é um som assim... que é bem a essência do punk, só que ele transita assim entre vários momentos ali do punk e também da cena alternativa, né? E cada música tem uma vibe, tem uma pegada, mas no fundo ainda é um Indigentes Indecisos, né?
E ao decorrer que eu fui pegando as músicas, eu comecei a gostar de tocar elas e achar divertido. Aí estamos aí, fazendo barulho pelas ruas da cidade. E vamos voltar, poxa. O bagulho vai ser doido, não E sabe? eu queria saber pra vocês, se tipo, o que que vocês consideram assim, que é o objetivo? Por que existe o Indigentes Indecisos? Qual é o objetivo da banda? Véi, sinceramente, eu faço música porque eu quero que as pessoas escutem, que elas gostem, mas também, tipo assim, porque se eu não fizer isso, eu vou fazer o que mais, velho? Vou, pô, morrer, velho. Música é minha vida, pô. Eu não consigo, eu posso trabalhar de outra coisa, fazer qualquer coisa, pô, mas, tipo assim, eu sempre tenho que estar lá um dia ou outro, pegar um violão, pegar uma coisa assim, tocar com os amigos, tá ligado? Pra mim é tipo uma lombra dessa também. Sabe quando as pessoas vão na igreja no domingo, tá ligado? Uhum. Pra mim a música é esse rolê aí, tá ligado? Tipo, quando tem alguém tocando tipo um águia filhote, tá ligado? Pra mim é tipo o cara da igreja que tá rezando o Pai Nosso, tá ligado? Aquele ali é meu Pai Nosso, tá ligado? Uhum. Pra mim é isso aí. Se eu não fizer música, não tocar, tá ligado? Não me expressar, não... Se tiver uma pessoa ouvindo ali altas vezes, nós tava tocando lá no Buraco de Minhoca, tá ligado? E aí tava só o Michel lá vibrando, tá ligado? Mas era Cara, muito da hora bom, demais. era muito bom, velho. Total. Pô, velho, aplauso mano, ali, bom. ó, bicho, velho, solzinho acima, tá ligado? Pô, A gente ensaiando do de caralho, madrugada, tá né? Às meia-noite, 1h da manhã. pô. E assim, tipo, pra mim, tá ligado? Pra mim, a música, velho, assim, a atenção de gente, velho. Pra mim, a música, mano, tá ligado? Me salvou cabuloso, tá ligado? Porque, né, pensamentos, velho, assim, nosso cotidiano, tá ligado? Assim, do punk rock, velho, é caótico, tá ligado? Querendo ou não. E, porra, a música, velho, me salvou de uma maneira cabulosa, tá ligado? E ter essa banda também, velho, me salva todo dia, entendeu? E também, lógico, eu quero também lançar essas letras, essas músicas, velho, tanto quanto um som de protesto e também para as pessoas também entender, entendeu? Tipo, pra a pessoa abrir os olhos, né? Essa é a nossa missão, entendeu? Até então. E vai continuar assim até o final dos dias, filho. E é isso. Pra você, Felipe. Bem, eu acho que tá na banda agora significa que eu cheguei pra dar uma cara nova, né? Dar um punch assim, Uhum. deixar o Daniel mais à vontade, né? Pra Uhum. se concentrar nos vocais, Uhum. sem precisar ficar ali segurando o tempo todo. E aí, cara, eu acho que a gente tem que tocar o máximo de lugar que a gente conseguir, espalhar a mensagem aí da anarquia, do antifascismo também, que é importante. Com certeza, né? Que tem que ser falado, entendeu? E é o que a gente pode fazer e é a nossa expressão, né? Nossa identidade. Tipo, pra você não virar só um CPF aí que tá ali só girando o dinheiro do governo, que nem é teu, saca? É uma forma de ser mais humano, assim. Exatamente. E é muito louco isso, porque tipo, isso que vocês estão falando, eu vejo que vocês estão literalmente fazendo isso, assim, só que vocês estão fazendo isso há 10 anos, tá ligado? Sim. Vocês são, tipo, a banda mais consistente que eu conheço no underground. Vocês estão há 10 anos fazendo bagulho, mandando ver. Vocês são muito ensaiados, vocês são muito... Pô, vocês ensaiam direto, assim. Vocês são uma das poucas bandas que eu conheço que ensaiam, tipo, mesmo quando não tem show, tá ligado? Vocês mantêm esse pique, assim, tá ligado? E como é que vocês conseguem manter a banda junta, consistente e assídua, assim, na cena há tanto tempo? O problema da cena de São Sebastião e de todo esse negócio é tipo não ser resiliente, não aguentar ficar segurando o bagulho, pô. A gente faz porque a gente gosta, a gente faz isso porque a gente ama. Se a gente se a gente deixar de fazer isso, pô, não tem mais sentido nenhum pra porra nenhuma, velho. Tem que estar tocando música, tá ligado? Tipo, mesmo que a gente pare, como já aconteceu, de ficar um ano sem tocar, tá ligado? Tipo, passar tempos, porque todo mundo tem problema, acontece várias coisas, né? Tem pandemia, tem um monte de coisa que acontece. A gente, tipo, meio que, eu acho que todo mundo aqui, até você, desde que era pivete ali, que falou assim, não, vou fazer uma banda, eu vou tocar, tá ligado? Nunca mais parou. E eu desafio, velho, as pessoas que parou, velho, me mostrar como é que faz pra parar, Como é que faz pra parar? Pode crer. tá ligado?
ligado? Mas, tipo assim, eu também briso muito, tá ligado? Na parada da gente tá junto até hoje, velho, porque a gente é amigo pra caralho, tá ligado? Nós tudo aqui. União, Tipo, tá ligado? a união, tá ligado? Às vezes a gente fica até puto um com o outro, reclama. Mas a gente vai lá e escuta um ao outro, tá ligado? E de justamente boa. a honestidade. Exatamente. Que a gente tem entre a gente, a honestidade fez a gente ficar junto até hoje, a gente ser honesto um com o outro, né? Não ficar de palhaçada. Se não gostou, fala e resolve. sim. Porque não adianta nada você ficar brigando e não resolver porra nenhuma, tá ligado? A gente tem as tretas, os negócios, mas a gente se resolve. Por isso que a gente tá vivo aí junto no Isso que eu ia rolê até perguntar muito hoje. pra vocês também, tipo, a banda pra vocês não é só sobre música, é sobre amizade também, né? Isso Sim, é, é um fator importante pra vocês, assim, velho. Certeza. É uma relação. Porque sim, né? porque, tipo, pô, assim, pra você manter uma banda, velho, uma banda é uma relação, tá ligado? É um relacionamento, entendeu? Tá ligado? Assim, a gente não vai comer um ao outro, mas, pô. não. Mas, pô, isso, pô. O que Tipo, a mantém. relação com a parte O chata, que, tá é, ligado? pô, o que mantém a gente, pô, é conversar, pô, isso aí, velho, e todo mundo entrar em um acordo e continuar, entendeu? Porque assim, a gente faz, pô, às vezes nem pelo dinheiro. O dinheiro é bom, nós quer, com certeza. Mas a gente tem uma missão maior que isso, entendeu? Mas também a gente quer também dinheiro, mas também a gente quer também mandar uma mensagem, a gente quer fazer um corre que todo mundo, que a gente da banda quer, entendeu? Quer passar uma mensagem, entendeu? E que as pessoas abrem o olho escutando as nossas músicas, tá ligado? exatamente. Que as E a pessoas gente quer dinheiro também porque a gente precisa gravar pra ficar essa porra registrada. Com certeza, aqui. pô, com certeza. 10 anos já, é É, foda. Pois é, velho, 10 anos, cadê o álbum de vocês, velho? Fala aí, quais são... 10 o que que anos vocês... debaixo do chão. Caralho, velho, tá fazendo já alguns Vamos, 2 vai álbuns sair, já só vai sair. das músicas Não, que nós temos. Vai sair a porra do álbum de vocês? Vai ou sair em não? março, vai. agora a gente já vai gravar É. um som. Massa? Maio. Maio, né? Mas agora a gente vai começar a gravar. Vai gravar República Teocrática e vamos tentar lançar o clipe aí. E nesse maio aí também a gente vai tentar gravar um álbum, mas eu não sei se dá pra gravar em um mês, né? Mas vai tentar. Faz cuidado, né? Pensando. Muito louco, sabe? Tipo, além desse rolê, tipo, beleza, vocês têm a vocês como um núcleo ali de amizade, de fazer som juntos, de manter uma ideologia juntos. Mas, assim, nesses 10 anos, assim, vocês também são um dos pilares da cena de São Sebastião, tipo, que vai além da banda, assim, do coletivo. O coletivo rock and roll de São Sebastião inteiro, tá ligado? Como é que vocês se veem dentro da cena e como é que vocês veem a importância de vocês pra manter a cena de São Sebastião viva, tá ligado? Pra mim, tipo, hoje em dia, tá ligado? Eu já tenho altas crises de meia-idade, tá ligado? Aí a gente vai ensaiar lá em casa, colar a galera do estado terminal. Aí eu olho pros bichos, tipo, tá ligado o Batman do futuro, tá ligado? Os bichos é o Batman do futuro e a gente é tipo o Batman velho, tá ligado? E aí eu vejo os bichos mandando vez, bagaçando no som, tá ligado? É foda demais isso aí, é muito gratificante, tá ligado? Ver que, tipo, a cena tá continuando ali, tá ligado? Que tem, tipo, alguém ali, tá ligado? Pra representar. Sim, pô, Tem a gente, tem você, mas a gente tá ficando velho, pô. E assim é massa, porque, tipo, pô, né? É uns moleques assim, entraram mais jovens, velho. Se espelhando na gente, entendeu? Tipo, espelhando em nós e querendo fazer também, pô, continuar, pô. E assim, o Sebastião tem que crescer mais, como antigamente. Antigamente era bem maior, só que daqui parou. E a gente ficou. E a nossa intenção também é fazer. E não só tocando, né? Organizando eventos, fazendo Exatamente, protestos, fazendo assim, várias paradas, assim, né? Sim, e Botando a incentivando essência do também, punk rock incentivando, mesmo, né, incentivando. Incentivando. Vai fazer música, vai tocar, vai fazer. Assim, Sim, não, velho, vocês não fazem- precisa ser punk vocês rock. Vocês fazem zine, tá ligado? Fazer uma Fazem, renovação, velho, altas né? paradas Fazer massas, tá umas ligado? molecadas Sim, novas, né? pô, sim. Não precisa ser esse punk rock, pô. Faz punk rock, faz metal, pô, faz, entendeu? Toca, tá ligado? Escreve um Toca assim, livro, ó, vai faz colocar um um livro, quadro. faz zine, Faz pô, uma faz, arte, tá sabe? ligado? Incentivar o Sebastião. Sebastião precisando disso. E enquanto nós estivermos vivos aqui, filho, Eu não acho que a gente Vou é tentar. pilar nenhum, não, velho. Acho que a gente é uma banda bem, tipo, consolidada aqui em São Sebastião. A gente é uma banda, tipo, que já tem anos aqui, toca em outros lugares, já tocou em um monte de coisa. E que se hoje alguma banda, alguém precisa de alguma ajuda, a gente tem capacidade de ajudar, de, tipo, facilitar mais o caminho para as pessoas aprender coisa que a gente já se fudeu fazendo, né?
E, tipo, meio que ficar mais fácil até pra gente, porque outras pessoas sabendo o corre, ajuda nós. Ajuda nós, Com certeza, velho. E a minha ideia daqui de São Sebastião é a gente dominar essa porra com rock, tá ligado? Fazer essa cidade aqui virar o caos do punk rock nacional, mundial, da porra toda, tá ligado? A força Fazer com bruta que- da anarquia. É, a força bruta mesmo, né? Ser aqui São Sebastião, SSA, São Sebastião Anarquista. Um dia ser assim, mesmo que eu não tenha mais vivo aqui, mas que tenha, que a galera venha e saiba assim, não, que lembre da cidade como fosse. Ali tem um monte de roqueiro, tá ligado? Que seja assim, tá ligado? Trazer a galera pra cá. E vocês se veem daqui a 10 anos fazendo isso ainda? Eu acho Mas que espera, 60 anos. Ah, não, acho que sim. Se eu sobreviver até lá, eu tô, velho. Eu não tô nem aí, velho. Eu Sei, posso eu trabalhar, continuo. posso fazer meu corre, mas eu sempre vou ter um tempinho Se pra eu não morrer antes, eu fazer meu continuo. som. Com Tem o certeza. Punk Ficha, Dizzy Oz ainda estão aí, né? Pois Com é. certeza. não é fique doido, cara. Nunca Mesmo se com- sabe, né? mesmo Dia da manhã. esclerosado, pô. Dia de amanhã. Nunca Certeza se que sabe. vai ficar, porque, pô, Doido, mas já é, né? Eu faço musiquinha até naqueles brinquedinhos da Rafaela, tá ligado? Fico tocando musiquinha, pô. Mesmo quando eu tiver velho, eu vou dar um jeito. Não tá com a... Dá a paralisia lá, fica só com a língua mexendo assim, eu dou um jeito. Com a voz do Stephen Hawking. Muito legal. Eu queria falar um pouco também sobre as composições de vocês. Vocês sabem que o Daniel é o principal compositor da banda, mas eu tô ligado também, tipo, é uma coisa que eu acho que as pessoas não têm noção também, que o Jackson também, faz parte, Sim, que sim. o Keferi também faz parte das composições. Sim, com certeza. Fala um pouco assim, como é que tipo, é o processo de composição de vocês, qual é a contribuição de cada um, tá ligado? Nas composições a gente procura fazer música tipo que seja fácil de tocar, tá ligado? E que seja um pouco chiclete, né? Que a galera consiga ouvir, Clichê. associar e tipo cantar, mesmo Maneiro. involuntariamente. Então isso não é tipo assim, realmente existe uma intencionalidade Tem uma É nisso. proposital. É proposital. Pode ser chiclete um pouco. Uhum. Mas sim trazendo, dentro desse chiclete, trazendo alguma coisa que, tipo, que seja bom, tipo, questionamento sobre militarismo, religião, política e coisa da vida, tá ligado? Tudo isso é tipo, pensado pra ser tocado de uma forma fácil, mas que ao mesmo tempo seja legal, tá ligado? E, tipo assim, com uma guitarra só, dá pra fazer um negócio só que fica muito repetitivo. Aí agora com duas guitarras, tendo alguma coisinha ali, já dá até mais um brilho, tá ligado? Então, antes as composições eram feitas assim, eu trago uma letra, o Jax ajuda na letra melodia. e na melodia. E E na letra também, na letra e na melodia. Sim, Você a gente chega, conserta, chega né? com uma ideia. Não, você chega com uma letra crua, tipo, algumas gente vai palavras tá lapidando, erradas, sim, a gente vai- pode fazer, tá ligado? A rima Vai não sai formando. boa, tá ligado? Tem uma rima, uma sacada melhor, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, meio que o Kef faz a linha do baixo e a bateria segue. Aí, daí pra frente é só, só tocar. E, tipo, agora a gente tá tentando fazer um bagulho um pouco mais certinho, tá ligado? Tipo, que dê pra gente escrever na tablatura, tá ligado? Eu tô querendo que a gente comece a gravar os negócios logo pra poder fazer música nova Uhum. com uma pegada Fazer tipo... não, gravar, né? Que vocês têm música pra caralho, né? Sim, velho? Convenhamos, sim. velho. Nós temos muita música pra gravar e muita coisa pra fazer. E muita sim. música pra fazer. Aí, pô, eu tenho que fazer, ixi, pra caramba. De parar, eu tô um tempo parado de escrever música, velho. E é foda, eu nunca consegui ficar tanto tempo sem escrever igual eu tô agora, tá ligado? Mas, tipo, Uhum. eu acho que me falta um pouquinho de tédio, tá ligado? Porque Me eu tô- falta um pouquinho de É, porque na verdade é isso, Aham. tá Total. ligado? Pra você poder ter um tempo pra você poder começar a escrever alguma coisa. Faz espairecer e tal, né? Fazer um... É. Uhum. Muitas músicas eu escrevi dentro do baú, Uhum. tá ligado? Muitas trabalhando músicas aí, eu né? escrevi, tipo, sentado de madrugada sem conseguir dormir. Tipo, e sem ter nada, né? Tipo, na casa da minha avó mesmo, eu ficava lá, não tinha computador, não tinha televisão, não podia ligar a televisão de noite.
Tá vendo? Vamos levar o computador dele. Mandar ali no É, né? E as músicas de vocês literalmente falam sobre o cotidiano, né? Tudo ali é sobre coisas que vocês vivem, assim, né? Tem coisa que O que a gente vive, fala os ali outros que vivem é... também. Tipo, Tem coisa que a gente fala ali que não é bem o cotidiano, é mais, tipo, política, né? Tipo, tem algumas músicas. Mas é músicas... cotidiano, cara. cotidiano, tipo assim. Eles politizado. não falam de política do tipo assim, a teoria política. É sobre a política que a gente vive, que a gente experimenta na carne todo dia, né? Como operários, trabalhadores da periferia, tá ligado? É tipo isso. É meio didático, né? O jeito de. O Indigentes tem a forma de fazer música com refrão e com uma levada de, tipo, 4 tempos na maioria das vezes, tá ligado? Uhum, Só pra ser simples uhum. e repetitivo pra poder entrar na cabeça das pessoas e É. gravar, a Chiclete pessoa vai mesmo, cantar né? involuntariamente, Chicletão vai mesmo. ficar Um possuído chiclete pelo também. ritmo. É que na real a galera daqui tem muita influência do HC, tá ligado? E a gente tem muita pegada europeia, tá ligado? No jeito ali da melodia, tá ligado? Da levada da música. A gente escuta muita música também da galera de lá, né? Uhum. E aí eu acho interessante que as músicas sempre foram pensadas para 2 guitarras, né? Isso. Cara, pode crer. Então, meio que já tem ali o slot para você colocar aquela peça que tá faltando. Sim, né? exatamente, Ter né? 2 guitarras tinha um Exatamente. buraco. É, só que aí, ao contrário de, por exemplo, quando eu tocava no metal, eu queria botar dentro daquele quadradinho ali o máximo de informação, botar um arpejo assim e sair fritando. Aí com a Indigentes, não, você tem que ser mais minimalista. Assim, É, bem, né? É porque a gente é mais muita influência do tranquilo. Rammstein também no começo, tá ligado? Daquela pegada pausada, tá ligado? Aí de quebra de tempo, né? É, de elevação, de... E tem esse negócio também de ser fácil, tá ligado? Tentar um pouco ser Simples, de fazer né? um bagulho Simples, né? simples. Mas é massa também que vocês têm vários. Tipo assim, é massa que vocês não têm influência só do punk rock, né, cara? Falando assim, que eu conheço, assim, cada um de vocês tem outras influências também, né? Como é que vocês trazem isso tudo, assim, pra um estilo que às vezes é até meio dogmático, assim, né? Indigentes é uma banda que, tipo, ao mesmo tempo que é, pra mim, a banda mais punk rock de todas, é a menos punk rock de todas, porque a maioria das outras bandas parece que é meio, tipo, um Ctrl-C, Ctrl-V da outra. E vocês não são, vocês são originais, tá ligado? Como é que vocês trazem essas influências, assim, pra... Eu acho, assim, que cada pessoa, todo mundo tem seu estilo de fazer música, tá ligado? Tipo, a pessoa que curte black metal, quando pega uma guitarra, sabe tocar black metal. O cara que toca punk rock, ele pode tentar tocar black metal, tá ligado? Ele pode fazer as notas certinhas do que o cara tá tocando lá. Mas ela soa punk rock, Uhum, sacou? uhum. O cara do samba, ele toca ali, ele passeia em vários negócios, só o blues, né? Mesmo o blues, né? É pegada rock, punk rock, tudo vem dali, tá ligado? As pessoas, cada um tem seu estilo, tá ligado? Cada um toca uma coisa. Se o Kevin for montar uma banda, tipo, com o estilo só dele, vai soar Indigentes Decis, tá ligado? Uhum. Se o Jax fizer uma banda com o estilo só dele, assim... Aqui ainda não, mas daqui a um tempo vai. Quer pegar. Quer dizer, então o Indigentes não é só. O Indigentes não é só vários indivíduos, é uma entidade que é tipo. Sim, as pessoas, sim, É sim, maior elas do que os sim. indivíduos. sentem o A estilo gente de é um fazer só. a música. Quando a gente se junta, sai aquilo ali. Tá ligado? Sai aquele som, Na hora que a gente aquela pluga os energia. instrumentos ali, a gente vira um só, tá ligado? Tipo o Megazord do Power Ranger, tá ligado? Aí, tipo... Eu acho que a gente brisa muito da energia, tá ligado? Quando a gente vai tocar. Muitas vezes a gente vai ensaiar, tem que estar lotado de gente, tá ligado? Às vezes... Senão a gente sente falta, tá ligado? A gente sente um buraco faltando, tá ligado? Que isso aí só nós, né? É, tem ensaio que tem que ser só nós e a gente às vezes É, acha tipo, estranho, tá ligado? Porque, né, tipo, depende muito, né, velho? Tipo, às vezes, a gente, tipo, quem ensaiar só nós só pra gente, né, pegar umas coisas. Às vezes também quer, eu vou tacar o fosso, chama todo mundo aí, pode sair aqui se der ruim, Deus, se não der, tá bom, tá ligado?
Mas eu acho que é isso aí que prepara a gente pra estar de boa. Exatamente, né? né? Porque no ao vivo já não fica demais, Até né? a gente já não é acanhado. Não tá fica à mais vontade. livre já, fica mais liberto, entendeu? Não fica... Não tenho medo de Naquela, com chamar, eu não receio. tenho medo de falar que pra ninguém lá que tem verme no cu, que tem lepra, que foda-se. Na hora do show eu subo no palco e incorporo uma pessoa ali. Exatamente. E, Lucas, uma última pergunta, sim. Cada um vai responder agora. Tipo, quero saber qual é a principal influência no instrumento de cada um. Porque, tipo, vocês... Cada um tem um estilo muito próprio, assim. O Daniel, eu vejo como um cara, assim, que tem uma guitarra, ritmo, assim, exemplar, tá ligado? Tipo, velho, mantém a consistência ali do bagulho. O Keferi, velho, tipo... Muito característico, assim, o slap dele, tá ligado? Não tem como você conceber os indigentes sem aquela maneira que ele toca, assim, tá ligado? O Jackson também com uma bateria que ela é muito simples, muito direta, mas traz toda, velho, uma influência de outros ritmos, tipo como New Metal e tal. Quais são as influências instrumentísticas? O que vocês se inspiram pra tocar o instrumento de vocês? O instrumento. Eu acho que, de certa forma, eu, por tocar, tipo, power chord, é muito punk rock mesmo. Tipo, principalmente as bandas daqui, né? Tipo, que tinha muito disso. Sei lá, DFC, Distrito Federal. Isso aí, na época lá que eu comecei a tocar, eu aprendi a fazer power chord. Eu só queria tocar punk rock, que era fácil. Com power chord também tirava outras músicas, trazendo para um estilo de punk rock. Tipo, as músicas do Pink Floyd. Aí pegava a base lá, que era toda bonitinha, e tacava em power chord e tocava um pouquinho mais acelerado, punk rock. Aham, Bota fé demais. pode crer. Isso é muito nítido, assim, que várias músicas do Indigentes que eu vejo. Pra mim, tipo, se você pegar aquela música, você mudar o ritmo, por exemplo, ela virou outra virou coisa outra coisa. totalmente diferente, tá ligado? Pô, essa é a vantagem dos power Pô, chord. tem música de vocês que é tipo brega, tá ligado? Tá ligado? É, velho, tá, tipo, isso é quase muito massa. todos é branco. Pô, assim, já o meu, velho, é bem clichê, entendeu? Tipo, quando eu peguei bateria assim, mas assim, me espelhar, assim, que eu acho massa, tá ligado? É mais, tipo, eu sempre gostei do The Beast, né? Que a minha primeira banda, assim, que eu peguei total, assim, eu comecei mais devagarzinho, né? Tipo, foi Luz da Guerra. O SBDF também, eu comecei devagarzinho também, só que eu gostava mais foi do The Beast, eu queria aprender o The Beast. Uhum. Então, pô, assim, que eu tenho, velho, pô, bateria, pô, do Ramones, do Sepultura, tá ligado? É tipo uma bateria rápida, mas também e tem uma pegada também leve também, só que Sim. pesada, entendeu? Aham. E assim, eu fui tentando pegar o máximo e tentar chegar no ponto igualitário, entendeu? Igual, assim, ó, pegar. Então, tipo, a minha ideia foi essa, tipo, ter aquela bateria assim, ó, tipo, pesada, entendeu? Pesada, assim. Nem tão rapidão também, mas nem tão também devagar. Meia a meia, né? Fala assim. Uhum. Porque no SBDF eu tocava, né, rapidão ele, né? Que era mais The Beat, hardcorezão. E já no Indigentes já é mais devagar, né? Mais aquele meio industrial, meio, né, tipo, chicletinho, pá, então mais suave. Eu peguei. Mas assim, ter um bater assim, tipo, porra, como exemplo mesmo assim, nunca tive não. Assim, pá. Eu sempre me inspirei em muitos bateristas. Então é foda dizer que é só um só. É difícil. Eu, eu acho que minha brisa com o baixo, tá ligado? Quando eu comecei no Indigentes, pô, eu tava na brisa de querer segurar a guitarra, tá ligado? Só que todo mundo queria segurar a guitarra. E aí ficava... Sempre todo é, né? mundo- Pô, sempre é, né? Pô, Clássico. eu quero pegar a guitarra, quero segurar a guitarra. Aí ficava a gente revezando o baixo lá, tá ligado? E aí, tipo, quando o Trash saiu, a gente, tipo, ficou mais na necessidade de ter uma formação mais fixa, tá ligado? Pra poder ensaiar melhor e organizar direito, tá ligado? Ideia, né? Aí- Ficava trocando os instrumentos. Aí, tipo, eu tocava o baixo com palheta nessa época, tá ligado? Aí, tipo, uma galera começou a achar massa. Aí um dia a Bia chegou quando tinha um buraco de minhoca lá no começo, que vocês tocavam junto.
ela chegou em mim e me pediu pra me ensinar ela a fazer slap, tá ligado? Caralho, Só que eu velho. não sabia fazer slap. Aí eu peguei, porra, aí é foda. Aí eu cheguei em casa e abri um monte de vídeo lá e comecei a treinar, tá ligado? Aí, tipo, mas tipo, de inspiração mesmo. Eu lembro de um dia que eu cheguei lá no Vanguarda, tá ligado? No comecinho, que eu colava no que tinha o Radicais Livres ainda. E aí tinha uma banda tocando lá chamada Coliforme Secais. Ah! Pra caralho, Bom pra mano. caralho, Pô, tu lá puta que tocando. pariu, mano. E aí do nada Era os bichos fã estavam lá demais, tocando, pô. acho que era até o Chico na bateria nessa época. E aí tipo o bumbo rasgou, tá ligado? Os bichos não parou nem de tocar, o bicho já pegou o bagulho aqui, o surdo, tá ligado? E já virou e botou o pé lá. E o bicho tocando em pé, tá muito ligado? bom, Eu acho que era até tu tocando o baixo na época. Cara, é muito foda, velho. Vocês vão ver Velho, aí, Coliformes é tá, muito porra, bom, dá velho. uma Puta que inspiração da porra pariu, isso aí, cara. tu bota Coliformes, fé? velho. Caralho, velho. Tá aí, Caralho. eu também, velho. Porra. Uma Sei nem se influência eu muito consigo grande. continuar velho. entrevista depois disso, mas Felipe, influências. É a velharia do metal, né? Iron Maiden, Black Sabbath. Hoje em dia é muito Metallica, que minha guitarra que eu toco assim é meio orientada pro thrash metal. E essas fritação e essas velharias do metal, assim, no geral, Slayer, Sepultura. Tipo, música de riff, assim, eu sempre fui um guitarrista de tocar muito riff. E Power Chord. Então Então tu é Tommy Iommi. Tony Iommi, cara. Total. acho Culto do isso. Tony Iommi, Eu que ele sou começou pra um gente. pouco- Só confirma o parentesco do metal com punk, assim, né? É. Inclusive eu curtia metal também. Achei que também eu Até hoje eu curto metal, tá ligado? Pô, metal é essencial, cara. Pô, Você vê, por exemplo, que o DRI, o primeiro show do Slayer, o batera do Slayer tá com a camiseta do DRI, né? Isso é uma coisa assim que você vê que o Slayer é uma banda que começou muita coisa dentro do metal. Foi uma das primeiras bandas extremas, assim, realmente extremas. E vem dessa Pegar influência, né? primeira formação, primeiro disco do Iron Maiden, né, velho? Tipo, total uma transição ali do. sim, Nem existia a ideia de crossover ainda, né? Era tipo. É, Tem um monte desse. era um Pode show rodar, pesado que a galera tava fazendo ali, explorando, né? E é bem interessante acompanhar essa história. Bom, pra finalizar agora, momento livre, cada um, uma fala de cada um, o que vocês quiserem falar agora, foda-se. eu vou E falar o galera? seguinte. Vai, fala. Eu vou falar o seguinte, velho. Mano, vai curtir um som, tá ligado, mano? Curte o punk rock, curte metal, assim, tá ligado? Eu sei que tem muito tá ligado, preconceito, assim, ó, na geração, tá ligado, tá começando. Tem preconceito com punk rock, porque, pô, punk rock não é só bebida, não é só droga, tá ligado? Isso tem muito, tá ligado? Mas, pô, é essencial, velho. Curte o som, tá ligado? Curte a letra, tá ligado? Vê a essência, o que passa, entendeu? Não o que a pessoa faz em si, entendeu? Porque cada um tem seu cotidiano, cada um tem sua vida, entendeu? Mas pega a essência, velho, e leva pra toda a vida, entendeu? É o que a gente faz, pô. E prevalecer a união, tá ligado? Sem briga entre tribos, tá ligado? Essa porra todinha, tá ligado? Nós temos que se juntar, tá ligado, mano? A nossa briga, velho, é contra o sistema, tá ligado? E o resto que se foda. Tá ligado? Eu sempre falar, velho. Pra mim é isso. Queria falar aí, ó. Esse momento aqui tá ficando registrado aqui agora. Mas a gente ainda vai virar nessa porra. E quem tiver vendo essa porra aqui agora, chama nós pra tocar enquanto há tempo, moço. É isso Exatamente, aí. mano. Bota nós pra truvar aí, que nós respira essa porra. A gente precisa tocar e precisa de gente nova sempre escutando a letra que a gente tem pra falar e que a gente tem pra expressar. Com certeza, velho. Só queria dizer, ajuda nós aí. Só isso. Pô, eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de tocar na banda. Pô, tá sendo massa, tá sendo uma experiência legal. E a mensagem que eu quero deixar é que o mundo tá acabando, tá tudo se destruindo e a gente tem que aproveitar para deixar nossa marca nessa existência fútil que o sistema implica na nossa vida. Sim, velho. Valeu, galera. Mano, valeu, velho. Esse foi o ápice da minha carreira jornalística, velho. Tipo,
tanto tempo, assim, velho, que eu trabalho com isso, assim, velho. Finalmente eu consegui entrevistar os indígenas Cara, indecisos, não nunca ia contar a velho. história todinha aqui, velho. Até Maravilhoso, velho. Conhecendo velho. todo dia nosso que nem sabia, né? Pode pausar já? Pode. Valeu.